Você acredita que sucesso é só dinheiro e status? Hoje você vai conhecer a Dona Teresa, uma faxineira de 62 anos que calou um empresário poderoso com uma resposta que mudou vidas. Fica comigo até o final porque essa história vai aquecer seu coração e talvez te faça rever o que é grandeza de verdade. De qual cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E se curte histórias de superação, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Dona Teresa acordou às 4:30 da manhã, como sempre fazia há 20 anos. Seus 62 anos de idade pesavam um pouco mais nas articulações naquela segunda-feira chuvosa, mas ela não era de reclamar. Preparou um café simples, tomou suas vitaminas para a pressão e saiu de casa às 5:15, pegando 2 ônibus até chegar ao edifício empresarial mais imponente da cidade. O edifício imperial era um arranha-céu de vidro espelhado onde funcionavam algumas das empresas mais importantes do país. Teresa trabalhava ali havia 15 anos, sempre chegando antes de todos para deixar tudo impecável antes que os executivos começassem seu dia. Ela conhecia cada canto daquele prédio, cada mancha que teimava em voltar, cada segredo que as paredes testemunhavam nas reuniões importantes. Naquela manhã, Teresa começou pelo 23º andar, onde ficava Silva e Associados, uma empresa de investimentos dirigida por Ricardo Silva, um homem de 45 anos conhecido por sua arrogância e frieza nos negócios. Ela passou o pano no chão de mármore, limpou as mesas de reunião e estava esvaziando as lixeiras quando ouviu a porta do elevador se abrir. Era incomum alguém chegar tão cedo. Ricardo Silva entrou apressado, falando ao celular, irritado com alguém do outro lado da linha. Ele nem percebeu a presença de Teresa enquanto gritava sobre números e prazos perdidos. A faxineira, discretamente, continuou seu trabalho, tentando não fazer barulho. De repente, Ricardo tropeçou no balde de água que Teresa havia deixado próximo à porta de sua sala. A água se espalhou pelo chão, molhando o sapato italiano caríssimo do empresário. Ele desligou o telefone imediatamente e se virou para Teresa com os olhos em chamas. Você é completamente incompetente. Olha o que você fez! Gritou ele, gesticulando furiosamente. Quanto tempo você trabalha aqui? 15 anos, senhor, respondeu Teresa calmamente, já pegando o pano para secar o chão. 15 anos fazendo trabalho de faxineira e ainda não aprendeu a colocar um aviso de piso molhado? Isso é o máximo que você consegue fazer na vida. Ricardo continuou, sua voz cheia de desprezo. Pessoas como você nunca terão sucesso. Você acorda cedo, trabalha duro e para quê? Para limpar a sujeira dos outros até morrer sem ter conquistado nada. O escritório ficou em silêncio. Teresa parou por um momento, o pano ainda em suas mãos. Ela olhou para Ricardo com uma calma que desarmaria qualquer um. Seus olhos, cansados de tantas madrugadas, brilhavam com uma sabedoria que o dinheiro não podia comprar. O senhor tem razão em uma coisa, disse Teresa, sua voz firme mas sem raiva. Eu acordo cedo e trabalho duro. Faço isso todos os dias há 20 anos. Mas o senhor está enganado sobre o sucesso. Ricardo cruzou os braços, uma expressão de desdém no rosto, claramente não esperando que a faxineira respondesse. Sucesso não se mede apenas pelo tamanho da conta bancária ou pelo andar onde fica seu escritório, continuou Teresa. Eu criei 3 filhos trabalhando como faxineira. Minha filha mais velha é médica, meu filho do meio é professor e a caçula está terminando engenharia. Todos formados em boas universidades, todos honestos e respeitosos. Eles sabem o valor do trabalho porque me viram acordar todos os dias, sem reclamar, para dar a eles uma chance melhor. Ricardo Silva permanecia imóvel, mas algo em sua expressão havia mudado. Teresa continuou, não com raiva, mas com a dignidade de quem conhece seu próprio valor. O senhor me pergunta o que conquistei. Teresa sorriu suavemente. Conquistei o respeito dos meus filhos, a gratidão dos meus netos e a consciência tranquila de quem sempre fez o melhor que podia. Nunca roubei, nunca enganei ninguém, nunca olhei para outra pessoa como se ela fosse inferior a mim. Ela se abaixou e terminou de secar o chão, depois levantou-se e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, mas será que tem paz quando encosta a cabeça no travesseiro? Será que seus filhos o admiram ou apenas esperam pela herança? Será que as pessoas gostam do senhor ou apenas do que o senhor pode fazer por elas? Ricardo abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em muito tempo,
ele se sentiu pequeno, não pelo tamanho de sua conta bancária, mas pelo tamanho de seu caráter. Eu vou continuar limpando este andar, Sr. Silva, disse Teresa, pegando seu balde. E vou fazer isso com orgulho, porque trabalho honesto nunca foi motivo de vergonha. Tenha um bom dia. Ela se afastou, deixando Ricardo parado ali, completamente desconcertado. Ele entrou em sua sala, mas não conseguia se concentrar. As palavras de Teresa ecoavam em sua mente. Ele olhou ao redor de seu escritório luxuoso, para os diplomas na parede, as fotos de apertos de mão com pessoas importantes, e pela primeira vez em anos, se perguntou se tudo aquilo realmente significava sucesso. Naquela noite, Ricardo chegou em casa mais cedo do que o normal. Sua esposa, Patrícia, estranhou, pois ele costumava trabalhar até tarde. Seus 2 filhos, um de 15 e outro de 12 anos, estavam cada um em seu quarto, absorvidos em seus tablets e videogames. Crianças, jantem comigo hoje, disse Ricardo, surpreendendo a todos. Durante o jantar, ele tentou conversar com os filhos, mas percebeu que não sabia nada sobre eles. Não sabia qual era a matéria preferida do mais velho na escola, não sabia que o mais novo havia entrado para o time de futebol. Eles respondiam com monossílabos, claramente desconfortáveis com aquela tensão repentina do pai que sempre estava ausente. Patrícia observava tudo com uma mistura de surpresa e tristeza. Ela e Ricardo haviam se tornado praticamente estranhos que dividiam o mesmo teto. Ele trabalhava obsessivamente, ela gerenciava a casa e as crianças. Não havia mais conversas significativas, não havia mais sonhos compartilhados. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou pensando em Teresa, na dignidade com que ela havia falado, na paz que irradiava apesar de sua vida simples. Ele pensou em seus próprios filhos e percebeu que, embora pudesse dar-lhes tudo materialmente, estava falhando em dar-lhes algo muito mais importante: presença, exemplo, valores. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório mais cedo do que o habitual, mas desta vez não estava falando ao celular, gritando com alguém. Ele queria encontrar Teresa. Procurou por ela nos andares, até que finalmente a viu no 18º andar, limpando as janelas. Dona Teresa, chamou ele, a voz muito diferente da véspera. Posso falar com a senhora? Teresa se virou, surpresa. Claro, Sr. Silva. Eu queria me desculpar pelo que disse ontem, começou Ricardo, visivelmente desconfortável. Não estava acostumado a pedir desculpas. Fui grosseiro e injusto. A senhora não merecia ser tratada daquela maneira. Teresa assentiu gentilmente. Aceito suas desculpas, senhor. Posso fazer uma pergunta? Ricardo hesitou. Como a senhora conseguiu criar 3 filhos sozinha, fazendo um trabalho tão duro, e ainda assim ter aquela paz que eu vi ontem? Teresa parou seu trabalho e convidou Ricardo para sentar em um dos bancos próximos às janelas. Senhor Silva, começou Teresa, quando meu marido faleceu, há 25 anos, eu tinha 3 crianças pequenas e nenhuma formação. Minha vida desmoronou. Chorei muitas noites, me perguntando como conseguiria sobreviver. Ricardo ouvia atentamente, algo raro para um homem que passava a vida dando ordens e fazendo palestras. Mas então percebi que eu tinha uma escolha, continuou Teresa. Podia me entregar ao desespero ou podia acordar todo dia e fazer o melhor que conseguisse. Escolhi a segunda opção. Não porque era fácil, mas porque meus filhos me olhavam esperando respostas, esperando força. E nunca foi difícil? Nunca se sentiu inferior? Perguntou Ricardo. Difícil? Todos os dias, Teresa sorriu. Mas inferior? Nunca. Sabe por quê? Porque minha mãe, que também foi faxineira, me ensinou uma coisa muito importante: trabalho honesto nunca diminui ninguém. O que diminui as pessoas é a desonestidade, a arrogância, a falta de compaixão. Ela olhou pela janela para a cidade lá embaixo, onde milhares de pessoas começavam seus dias, cada uma com suas próprias batalhas. Eu via empresários como o senhor todos os dias, continuou Teresa. Pessoas poderosas, ricas, importantes. Mas sabe o que eu percebi ao longo dos anos? Que muitos deles eram profundamente infelizes. Tinham tudo, mas não tinham paz. Tinham sucesso nos negócios, mas não tinham sucesso em casa, com suas famílias. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ela estava descrevendo exatamente sua vida.
Meus filhos nunca tiveram roupas de marca, nunca viajaram para o exterior enquanto eram crianças, nunca tiveram os brinquedos mais caros, disse Teresa. Mas eles sempre tiveram minha presença. Eu estava lá em todas as reuniões escolares, em todos os jogos, em todas as apresentações. Cansada. Sempre. Mas presente. E como eles reagiram quando ficaram mais velhos? Não sentiram vergonha da profissão da senhora? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Vergonha. Teresa riu suavemente. Nunca. Sabe por quê? Porque eu nunca senti vergonha. Eu sempre lhes disse: mamãe limpa escritórios para que vocês possam, um dia, ter seus próprios escritórios. Eles viram minha dignidade, meu orgulho em fazer meu trabalho bem feito, minha alegria quando conseguia juntar dinheiro para comprar um livro novo para eles. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: meu pai era empresário, como eu. Ele construiu essa empresa do zero. Eu o admirava muito quando criança. E agora? Perguntou Teresa gentilmente. Agora eu percebo que ele era exatamente como eu sou hoje. Sempre ausente, sempre focado nos negócios, sempre irritado. Ele morreu há 5 anos de um infarto, trabalhando até o último dia. No funeral, muita gente importante compareceu. Mas sabe o que meu filho mais velho me perguntou? Pai, o vovô era feliz? Ricardo sentiu os olhos marejarem. Eu não soube responder. E agora percebo que meu filho um dia vai fazer a mesma pergunta sobre mim. Teresa colocou sua mão calejada sobre a mão de Ricardo. Mas o Senhor ainda tem tempo. Seus filhos ainda estão crescendo. O Senhor ainda pode mudar a resposta que eles vão dar no futuro. Como? Como eu faço isso? Ricardo perguntou, e pela primeira vez em anos, havia vulnerabilidade em sua voz. Comece estando presente, disse Teresa. Não apenas fisicamente, mas verdadeiramente presente. Desligue o celular durante o jantar. Pergunte sobre o dia deles e realmente escute. Ensine-os não apenas a ganhar dinheiro, mas a ser pessoas boas. Mostre que sucesso não é apenas sobre vencer, mas sobre como você trata as pessoas no caminho. Ricardo assentiu, absorvendo cada palavra. E mais uma coisa, Sr. Silva, acrescentou Teresa. Aprenda a olhar para as pessoas. Realmente olhar. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem valor. A moça que serve seu café, o segurança que abre a porta, a faxineira que limpa seu escritório. Todos nós somos humanos, todos merecemos respeito. Nos dias que se seguiram, algo mudou em Ricardo Silva. Ele começou a chegar mais cedo ao escritório, não para trabalhar, mas para conversar com Teresa enquanto ela fazia seu trabalho. Ele ouvia suas histórias, suas memórias, seus conselhos. Pela primeira vez em anos, ele estava aprendendo algo que nenhuma universidade cara poderia ensinar. A sabedoria que vem da vida vivida com dignidade e propósito. Teresa lhe contou sobre a vez em que sua filha, Marina, hoje médica, quase desistiu da faculdade de medicina porque se sentia deslocada entre os colegas ricos. Eu disse a ela, contou Teresa, minha filha, você não está ali por causa de dinheiro. Você está ali por causa do seu cérebro, do seu coração e da sua determinação. Essas coisas não se compram. Ricardo perguntou, e como ela superou? Ela percebeu que tinha algo que muitos dos colegas não tinham, empatia real, explicou Teresa. Ela sabia o que era passar necessidade, conhecia a dor de verdade. Isso a transformou em uma médica melhor, que realmente se importa com seus pacientes, não apenas com o salário. Essas conversas começaram a transformar Ricardo. Ele começou a olhar para seus funcionários de maneira diferente. Aprendeu o nome da recepcionista, perguntou ao segurança sobre sua família, agradeceu a moça da limpeza do quarto andar que sempre deixava flores frescas na recepção. Em casa, as mudanças foram ainda mais notáveis. Ricardo começou a jantar com a família todas as noites. Pediu à esposa que não agendasse mais jantares de negócios às sextas-feiras, pois aquela seria a noite de cinema em família. Começou a ir aos jogos de futebol do filho mais novo e às apresentações de teatro do mais velho. No início, seus filhos estranharam. Felipe, o mais velho, era especialmente desconfiado. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele certa noite. Você vai vender a empresa ou algo assim? Ricardo riu, mas era uma risada triste. Não, filho.
Eu finalmente percebi que estava sendo um péssimo pai. E quero mudar isso antes que seja tarde demais. Foi por causa daquela faxineira, não foi? Perguntou Felipe. Adolescentes percebem mais do que aparentam. Dona Teresa corrigiu Ricardo. E sim, foi. Ela me mostrou o que realmente importa na vida. Posso conhecê-la? Perguntou Felipe, surpreendendo o pai. No sábado seguinte, Ricardo fez algo inusitado. Ele levou os dois filhos ao edifício, onde Teresa trabalhava também aos finais de semana para fazer o serviço mais pesado. Quando chegaram, Teresa estava limpando o saguão principal. Dona Teresa chamou Ricardo. Gostaria de apresentar meus filhos, Felipe e Lucas. Teresa sorriu calorosamente. Que rapazes bonitos! É um prazer conhecê-los. Os meninos, que haviam sido criados em meio a luxo mas com pouca educação emocional, ficaram fascinados com Teresa. Ela conversou com eles sobre a escola, sobre sonhos, sobre a importância de estudar. Mas o que mais os impressionou foi quando ela disse: seus pais têm muito dinheiro, mas não deixem que isso defina vocês. O que define uma pessoa é seu caráter, sua bondade, o que ela faz pelos outros. Lucas, o mais novo, perguntou: a senhora não fica triste de ser faxineira? Teresa se ajoelhou para ficar na altura do menino. Querido, eu não sou apenas uma faxineira. Sou mãe, sou avó, sou amiga, sou conselheira. A profissão é apenas uma parte de quem eu sou. E não fico triste, porque faço meu trabalho com amor e dignidade. Naquela tarde, Ricardo levou os meninos e Teresa para almoçar em um restaurante simples que ela adorava. Foi um dos almoços mais significativos da vida de Ricardo. Ele viu seus filhos genuinamente interessados nas histórias de Teresa, fazendo perguntas, rindo, aprendendo. No caminho de volta, Felipe disse ao pai: ela é incrível. Ela não tem nem metade do que a gente tem, mas parece muito mais feliz. E o que isso te ensina? Perguntou Ricardo. Que a gente está procurando felicidade nas coisas erradas, respondeu o adolescente, com uma maturidade surpreendente. Os meses passaram, e a transformação de Ricardo Silva tornou-se evidente para todos. Na empresa, ele implementou mudanças significativas. Criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, aumentou os salários da equipe de limpeza e manutenção, e instituiu uma política de portas abertas onde qualquer funcionário, independente do cargo, poderia falar com ele. Seus sócios ficaram preocupados. Ricardo, você está ficando mole, disse um deles durante uma reunião. Negócios são negócios. Não podemos misturar sentimentos com lucros. Vocês estão errados, respondeu Ricardo firmemente. Funcionários valorizados trabalham melhor, são mais leais, mais produtivos. Mas além disso, são seres humanos que merecem dignidade. Se não conseguimos ter sucesso tratando as pessoas com respeito, então não merecemos ter sucesso. A mudança de Ricardo foi tão notável que começou a chamar a atenção da mídia. Uma revista de negócios fez uma matéria sobre a transformação do tubarão dos negócios em um empresário humanizado. Durante a entrevista, o jornalista perguntou: o que causou essa mudança radical? Ricardo sorriu. Uma faxineira de 62 anos me deu a maior lição de negócios que já recebi. Ela me ensinou que sucesso verdadeiro não se mede em cifrões, mas em vidas tocadas, em legado deixado, em amor compartilhado. Quando a revista foi publicada, houve repercussão. Alguns elogiaram, outros criticaram, dizendo que Ricardo estava tendo uma crise de meia-idade. Mas ele não se importava. Pela primeira vez em anos, ele estava dormindo bem, sua pressão arterial havia normalizado, e ele era realmente feliz. Um dia, Teresa não apareceu para trabalhar. Ricardo estranhou, pois em 15 anos, ela raramente faltava. Ele conseguiu seu endereço com o RH e, depois do trabalho, foi visitá-la. Teresa morava em uma casa simples, mas impecavelmente limpa e organizada, em um bairro modesto. Quando Ricardo tocou a campainha, foi recebido por uma jovem mulher de jaleco médico. Você deve ser o Sr. Silva, disse ela. Sou Marina, filha de Teresa. Minha mãe falou muito sobre o senhor. Como ela está? Está tudo bem? Perguntou Ricardo, preocupado. Ela teve uma queda e torceu o tornozelo. Nada grave, mas o médico mandou ficar de repouso por alguns dias, explicou Marina. Entre, por favor. Ela vai ficar feliz em vê-lo.
Ricardo entrou e viu Teresa sentada no sofá, com o pé enfaixado elevado. A casa era pequena, mas acolhedora, cheia de fotos de família, diplomas emoldurados dos filhos e desenhos dos netos. Senhor Silva! Exclamou Teresa. Não precisava ter vindo. Claro que precisava, disse Ricardo, sentando-se em uma cadeira próxima. A senhora está bem. Estou ótima, só um tornozelo teimoso, riu Teresa. Mas que bom que o senhor veio. Queria que conhecesse minha família. Nos minutos seguintes, Ricardo conheceu não apenas Marina, mas também Rafael, o filho professor, que havia chegado para visitar a mãe, e por videochamada, conheceu Ana Paula, a caçula engenheira que trabalhava em outra cidade. Foi uma tarde reveladora. Ricardo viu o resultado concreto do trabalho e dedicação de Teresa. 3 filhos brilhantes, articulados, gentis e claramente devotados à mãe. Eles falavam com orgulho do trabalho dela, de como ela nunca desistiu, de como sempre os incentivou. Minha mãe limpava escritórios, disse Rafael, mas ela nos ensinou a sonhar alto. Ela pode não ter diploma universitário, mas é a pessoa mais sábia que conheço. Quando Ricardo estava saindo, Marina o acompanhou até a porta. Senhor Silva, ela disse, obrigada por tratar minha mãe com respeito. Ela me contou sobre o incidente inicial, mas também sobre como o senhor mudou. Não é comum pessoas como o senhor reconhecerem seu erro. Sua mãe me ensinou mais em alguns meses do que aprendi em anos de MBA, respondeu Ricardo sinceramente. Ela é uma professora extraordinária. Quando Teresa voltou ao trabalho 2 semanas depois, Ricardo a estava esperando com uma proposta. Dona Teresa, gostaria de oferecer-lhe um cargo diferente na empresa. Teresa olhou surpresa. Que tipo de cargo? Consultora de cultura organizacional, disse Ricardo. Quero que a senhora ajude a treinar nossos executivos em liderança humana, empatia e valores. A senhora pode continuar com seu trabalho atual se preferir, mas em horário reduzido, com o mesmo salário, e ganhará adicionalmente por essas consultorias. Teresa ficou sem palavras por um momento. Senhor Silva, eu sou uma faxineira. Não tenho formação para isso. A senhora tem algo melhor que formação acadêmica, respondeu Ricardo. A senhora tem sabedoria de vida, experiência real e a capacidade de enxergar o que realmente importa. Nossas universidades de elite não ensinam o que a senhora sabe. Depois de pensar por alguns dias, Teresa aceitou. E assim começou uma nova fase, não apenas para ela, mas para toda a empresa. As sessões de treinamento de Teresa eram diferentes de tudo que os executivos já haviam experimentado. Ela não usava PowerPoint, não citava teorias complicadas. Ela simplesmente contava histórias, compartilhava lições de vida e fazia perguntas que forçavam as pessoas a refletir profundamente sobre seus valores. Em uma dessas sessões, um jovem executivo arrogante, muito parecido com o Ricardo de meses atrás, disse desdenhosamente, com todo respeito, mas o que uma faxineira pode nos ensinar sobre liderança? Antes que Ricardo pudesse intervir, Teresa respondeu calmamente, posso lhe ensinar que verdadeiros líderes não são aqueles que têm mais diplomas na parede ou mais zeros na conta bancária. São aqueles que inspiram outros a serem melhores, que tratam todas as pessoas com dignidade, que entendem que poder sem empatia é tirania. Ela olhou ao redor da sala. Vocês querem saber o que aprendi limpando escritórios por 20 anos? Aprendi que os executivos mais respeitados não são os que gritam mais alto, mas os que ouvem com atenção. Aprendi que as empresas de maior sucesso são aquelas onde os funcionários de todos os níveis se sentem valorizados. Aprendi que liderança não é sobre dominar, é sobre servir. O silêncio na sala era profundo. O jovem executivo abaixou os olhos, claramente envergonhado. Vocês têm educação de elite, falam 3 idiomas, entendem de números e estratégias, continuou Teresa. Mas quantos de vocês conhecem o nome da pessoa que limpa suas salas? Quantos sabem se o segurança tem filhos? Quantos já agradeceram a recepcionista que sempre tem um sorriso no rosto? Um a um, os executivos começaram a refletir. Alguns pareciam desconfortáveis, outros pensativos. Ricardo observava tudo com orgulho. Aquela mulher simples estava transformando não apenas ele, mas toda a cultura de sua empresa. Nos meses seguintes, a mudança foi notável. A empresa manteve sua competitividade nos negócios, mas ganhou algo novo: alma.
Os funcionários estavam mais engajados, a rotatividade diminuiu drasticamente e, surpreendentemente, os lucros aumentaram. Funcionários felizes e valorizados trabalhavam melhor, eram mais criativos, mais dedicados. Um dia, Ricardo recebeu um telefonema que mudaria tudo novamente. Era Marina, a filha de Teresa. Sua voz estava embargada. Senhor Silva, preciso lhe contar algo. Minha mãe não está bem. Descobrimos um problema cardíaco sério. Ela precisa de uma cirurgia, mas é complicada e cara. Ricardo não hesitou. Marina, eu cuido de tudo. Levaremos Dona Teresa ao melhor hospital, com os melhores médicos. Senhor Silva, não podemos aceitar isso, protestou Marina. É muito caro. Marina, disse Ricardo firmemente, sua mãe me deu algo que não tem preço. Ela me devolveu minha humanidade, transformou minha relação com meus filhos, mudou minha empresa. Deixe-me fazer isso. Por favor. Teresa foi internada no melhor hospital cardíaco da cidade. Sua cirurgia foi realizada por uma equipe médica de elite. Durante os dias em que ela esteve no hospital, algo extraordinário aconteceu. Dezenas de pessoas foram visitá-la. Não apenas sua família, mas colegas de trabalho do edifício, desde seguranças até executivos. Todos tinham uma história sobre como Teresa havia tocado suas vidas com uma palavra gentil, um conselho sábio ou simplesmente sua presença digna e alegre. Ricardo ia visitá-la todos os dias, às vezes levando seus filhos. Felipe e Lucas haviam se tornado próximos de Teresa, vendo-a como uma avó adotiva. Eles levavam desenhos, flores do jardim de casa e histórias sobre a escola. Uma tarde, quando Teresa estava se recuperando bem da cirurgia, ela pediu para falar com Ricardo a sós. Os outros saíram do quarto, deixando-os sozinhos. Senhor Ricardo, disse ela havia parado de usar o formal Silva, preciso lhe agradecer por tudo. Mas mais que isso, preciso lhe dizer algo importante. Pode falar, Dona Teresa, disse Ricardo, sentando-se ao lado da cama. Quando o senhor me desrespeitou naquele dia, há meses, eu fiquei muito magoada, confessou Teresa. Mas também vi algo em seus olhos. Vi um homem perdido, amargurado, infeliz. Eu poderia ter simplesmente aceitado suas desculpas e seguido em frente. Mas decidi investir em você. Ricardo ouvia atentamente, emocionado. Sabe por quê? Continuou Teresa. Porque percebi que você tinha potencial para ser melhor. E porque acredito que todos merecem uma segunda chance. Meu marido costumava dizer, Teresa, pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. O senhor estava machucado por dentro, Ricardo. As lágrimas corriam pelo rosto de Ricardo. Pela primeira vez em décadas, ele chorava abertamente. A senhora me salvou, disse ele, sua voz quebrando. Não apenas me ensinou a ser um homem melhor. A senhora literalmente salvou minha vida, minha família, minha alma. Teresa segurou a mão dele. Não, querido. Você se salvou. Eu apenas acendi uma pequena luz. Você foi quem escolheu seguir essa luz ao invés de ficar na escuridão. Eles ficaram em silêncio por um momento, as mãos unidas. Uma faxineira idosa e um poderoso empresário, unidos por uma amizade improvável mas profunda. O que eu faço agora, Dona Teresa? Perguntou Ricardo. Como eu mantenho essa mudança? Como garanto que nunca mais volto a ser aquele homem arrogante e vazio? Você continua fazendo o que tem feito, respondeu Teresa. Todo dia, você acorda e escolhe ser melhor. Você olha para sua esposa e realmente a vê. Você ouve seus filhos. Você trata cada pessoa que cruza seu caminho com dignidade. E quando falhar, porque vai falhar, todos falhamos, você pede desculpas, aprende e tenta novamente. Eu tenho medo, admitiu Ricardo. Medo de decepcionar você, meus filhos, todos que acreditaram nessa mudança. O medo é bom, disse Teresa. Significa que você se importa. É a arrogância que destrói as pessoas, não o medo de falhar. Continue humilde, continue aprendendo, continue sendo grato. Teresa se recuperou completamente da cirurgia. Quando voltou ao trabalho, recebeu uma ovação de pé de todos os funcionários do edifício. Havia um banner enorme na entrada. Bem-vinda de volta, Dona Teresa. Você nos ensina todos os dias o que significa verdadeira grandeza.
Ela chorou de emoção. Pela primeira vez em 20 anos de trabalho, sentia-se verdadeiramente vista, valorizada e amada não apenas como funcionária, mas como pessoa. A história da transformação de Ricardo Silva e sua amizade com Teresa chegou aos ouvidos de um produtor de um programa de televisão matinal. Eles queriam fazer uma reportagem especial sobre como uma faxineira havia transformado toda uma empresa através da sabedoria e dignidade. Inicialmente, tanto Ricardo quanto Teresa hesitaram. Não queriam exposição. Mas depois perceberam que talvez sua história pudesse inspirar outros, então aceitaram. A entrevista foi ao ar em uma manhã de quinta-feira. Milhões de pessoas assistiram enquanto Teresa, com sua simplicidade característica, explicava sua filosofia de vida. Não importa o que você faz, importa como você faz. Não importa quanto você ganha, importa quanto você dá. Não importa onde você está, importa quem você é. Ricardo complementou: eu achava que sucesso era ter o carro mais caro, o escritório maior, a conta bancária mais gorda. Dona Teresa me ensinou que sucesso é dormir em paz, é ter o respeito dos filhos, é saber que você fez diferença positiva na vida de alguém. A repercussão foi enorme. Milhares de mensagens chegaram de todo o país. Empresários confessando que eram arrogantes como Ricardo havia sido. Trabalhadores de serviços gerais dizendo que a história de Teresa lhes deu orgulho de seu trabalho. Professores pedindo para usar a história em suas aulas sobre valores e caráter. Uma mensagem em particular tocou Teresa profundamente. Era de uma jovem faxineira de apenas 23 anos. Dona Teresa, eu estava com vergonha do meu trabalho. Meus colegas de faculdade me zoavam por limpar escritórios. Depois de ver sua entrevista, percebi que não preciso ter vergonha. Trabalho honesto é digno, independente de qual seja. Obrigada por me ensinar isso. Teresa respondeu pessoalmente: querida, mantenha a cabeça erguida. Você está pagando sua faculdade com seu próprio suor. Isso é motivo de orgulho imenso. Um dia, quando você tiver seu diploma e sua carreira, vai olhar para trás e agradecer por esses dias difíceis, porque eles te ensinaram força, humildade e perseverança. 6 meses depois da reportagem, Ricardo tomou uma decisão importante. Em uma reunião com sócios, ele propôs a criação de uma fundação, Instituto Teresa Silva, Educação e Dignidade. A fundação teria como objetivo oferecer bolsas de estudo para filhos de trabalhadores de serviços gerais, além de programas de treinamento em liderança humana para empresários. E quero que Dona Teresa seja a presidente da fundação, anunciou Ricardo. Teresa estava presente na reunião e quase caiu da cadeira. Ricardo, eu não posso. Eu não tenho experiência com essas coisas. A senhora tem exatamente a experiência que precisamos, insistiu Ricardo. A senhora viveu essa realidade. Criou 3 filhos com trabalho honesto. Transformou a cultura de nossa empresa. Quem melhor para liderar uma fundação sobre educação e dignidade? Os sócios, que meses atrás teriam achado a ideia absurda, agora concordavam. Eles haviam testemunhado a transformação não apenas de Ricardo, mas dos resultados positivos que a nova cultura empresarial havia trazido. A fundação foi lançada em grande estilo. O evento de inauguração reuniu empresários, educadores, trabalhadores e estudantes. Teresa fez um discurso que deixou muitos em lágrimas. Eu passei 20 anos da minha vida limpando escritórios. 20 anos acordando às 4:30 da manhã, pegando 2 ônibus, muitas vezes voltando para casa tarde da noite com as costas doendo e os pés inchados. Houve dias em que chorei de cansaço. Dias em que me perguntei se valia a pena. Ela fez uma pausa, olhando para seus 3 filhos na primeira fileira, todos com lágrimas nos olhos. Mas hoje, vejo minha filha médica salvando vidas. Vejo meu filho professor moldando mentes jovens. Vejo minha filha engenheira construindo pontes, literais e metafóricas. E percebo que valeu cada lágrima, cada madrugada, cada sacrifício. A plateia estava em silêncio absoluto. Esta fundação não é sobre mim, continuou Teresa. É sobre cada mãe faxineira, cada pai zelador, cada pessoa que trabalha honestamente mas é invisível para a sociedade. É sobre dar a essas pessoas e seus filhos uma chance. É sobre dignificar o trabalho honesto. É sobre lembrar que grandeza não está no cargo que você ocupa, mas no caráter que você demonstra. A ovação foi ensurdecedora. Pessoas de todos os setores da sociedade se levantaram,
aplaudindo não apenas Teresa, mas tudo o que ela representava. Nos meses seguintes, a fundação começou a mudar vidas. Dezenas de jovens receberam bolsas de estudo. Programas de mentoria foram criados, conectando executivos com estudantes de baixa renda. Workshops sobre liderança empática foram oferecidos gratuitamente para pequenos empresários. Um dos primeiros beneficiários da fundação foi João, filho de 17 anos de uma faxineira que trabalhava no mesmo edifício que Teresa. O jovem era brilhante em matemática, mas sua família não tinha condições de pagar uma boa universidade. A bolsa da fundação não apenas pagou seus estudos, mas também providenciou um laptop, material didático e até ajuda de custo para transporte. Teresa acompanhou pessoalmente o desenvolvimento de João e de outros bolsistas. Ela os visitava, conversava com eles, oferecia não apenas apoio financeiro, mas emocional e moral. Vocês não são caridade, ela sempre dizia. Vocês são investimentos. Investimentos em um futuro melhor para a nossa sociedade. A transformação de Ricardo continuou se aprofundando. Seu relacionamento com Patrícia, sua esposa, renasceu. Eles começaram a fazer terapia de casal, algo que Ricardo jamais teria considerado antes. Eu achava que pedir ajuda era fraqueza, ele admitiu certa vez. Agora entendo que reconhecer que precisamos de ajuda é a maior força. Seus filhos também floresceram. Felipe, o mais velho, decidiu que queria ser médico, inspirado pela doutora Marina, filha de Teresa. Mas não quero ser médico só pelo status, ele explicou ao pai. Quero ser médico para ajudar pessoas que não têm condições de pagar tratamento caro. Como Dona Teresa me ensinou, sucesso de verdade é fazer diferença na vida dos outros. Lucas, o mais novo, começou a se voluntariar em um projeto social que ensinava futebol para crianças de comunidades carentes. Papai, ele disse um dia, eu percebi que sou muito privilegiado. Tenho tudo. Esses meninos não têm nem uma bola direita para jogar. Eu quero compartilhar o que tenho. Ricardo olhava para seus filhos com um orgulho que nunca havia sentido antes. Não orgulho de suas realizações materiais, mas de seus caracteres, de seus corações compassivos. Um ano após aquele fatídico encontro no corredor, Ricardo organizou um jantar especial. Convidou Teresa e toda a sua família, e preparou uma surpresa. Durante o jantar, ele se levantou para fazer um brinde. Há exatamente um ano, eu era um homem miserável disfarçado de bem-sucedido. Tinha dinheiro, poder, status, mas era vazio por dentro. Estava destruindo meu casamento, perdendo meus filhos e me tornando alguém que eu mesmo desprezaria se pudesse me ver de fora. Ele olhou para Teresa com gratidão profunda. Então, uma faxineira de 62 anos me deu a maior lição da minha vida. Ela não apenas me desculpou por minha grosseria e arrogância. Ela investiu em mim. Ela acreditou que eu poderia ser melhor. E me ensinou o que realmente significa ter sucesso. Ricardo ergueu sua taça. Dona Teresa, a senhora salvou minha vida. Salvou meu casamento. Salvou minha relação com meus filhos. E através da fundação, está salvando centenas de outras vidas. A senhora é a pessoa mais bem-sucedida que eu conheço. Todos brindaram, muitos com lágrimas nos olhos. Mas a surpresa não havia terminado. Ricardo entregou um envelope a Teresa. Por favor, abra. Dentro estava a escritura de uma casa. Uma casa bonita, em um bairro seguro, perto da casa de Marina. A senhora trabalhou 20 anos limpando casas e escritórios alheios, disse Ricardo, sua voz embargada. É hora de ter uma casa própria onde possa descansar, receber seus filhos e netos, e finalmente ter o conforto que sempre mereceu. Teresa não conseguiu falar. Chorava copiosamente. Seus filhos a abraçaram, todos emocionados. Era um momento de alegria pura, de gratidão, de amor. Mas tem mais uma coisa, disse Ricardo. Sei que a senhora ama o que faz, mas aos 63 anos, já trabalhou demais. Quero que se aposente do serviço de limpeza. Continue como presidente da fundação, mas com horários flexíveis, para que possa finalmente viajar, conhecer seus netos melhor, descansar. Marina se levantou. Senhor Ricardo, eu não sei como agradecer. Não precisa, interrompeu Ricardo. Sua mãe me deu algo sem preço. Isso é apenas uma pequena retribuição. Teresa se mudou para sua casa nova um mês depois.
Foi um dia de festa. Todos os seus filhos, netos, amigos do trabalho e até vizinhos antigos vieram ajudar. Ricardo e sua família também estavam lá, carregando caixas, montando móveis, compartilhando risadas e histórias. Quando tudo estava pronto e os convidados haviam ido embora, Teresa sentou-se sozinha em sua nova sala. Olhou ao redor, para as paredes que eram suas, para os móveis simples mas confortáveis, para as fotos de família nas prateleiras. Pensou em toda a jornada que havia percorrido. Pensou no dia em que seu marido morreu, deixando-a sozinha com 3 crianças pequenas. Pensou nas noites em que chorou de exaustão e medo. Pensou nos sacrifícios, nas dificuldades, nas humilhações que havia enfrentado ao longo dos anos. Mas também pensou nas vitórias, o dia em que Marina passou no vestibular de medicina, quando Rafael recebeu seu primeiro salário como professor, quando Ana Paula foi contratada pela grande empresa de engenharia. E pensou em Ricardo. Quem diria que um encontro desagradável com um empresário arrogante se transformaria em uma amizade profunda e em uma fundação que estava mudando tantas vidas? Vida é engraçada, ela disse em voz alta, para ninguém em particular. A gente nunca sabe quando vai plantar uma semente que vai florescer. Nos anos que se seguiram, a Fundação Instituto Teresa Silva cresceu. Centenas de jovens receberam bolsas de estudo. Muitos deles, assim como os filhos de Teresa, se tornaram profissionais bem-sucedidos, médicos, engenheiros, professores, advogados. Mas mais importante que seus diplomas, eles carregavam os valores que Teresa havia ensinado: humildade, compaixão, gratidão e a compreensão de que sucesso verdadeiro é medido pelo impacto positivo que você tem na vida dos outros. A empresa de Ricardo também prosperou de maneiras inesperadas. A nova cultura organizacional atraiu os melhores talentos. As pessoas queriam trabalhar em um lugar onde eram valorizadas como seres humanos, não apenas como recursos. A rotatividade caiu a quase zero. A produtividade aumentou. E os lucros, ironicamente, cresceram mais do que nunca. Teresa tinha razão, Ricardo disse em uma conferência de liderança anos depois. Tratar pessoas com dignidade não é apenas moralmente correto, é também bom para os negócios. Funcionários felizes e valorizados trabalham melhor, inovam mais, ficam mais tempo na empresa. Empatia não é o oposto de produtividade, é o catalisador dela. 5 anos após aquele encontro inicial, Ricardo e Teresa foram convidados para dar uma palestra conjunta em uma prestigiosa escola de negócios. Estudantes de MBA, futuros executivos, encheram o auditório para ouvir a história improvável da faxineira e do empresário. Teresa falou primeiro. Quando meu filho Rafael estava na faculdade, ele veio a mim e disse: "Mãe, tenho vergonha quando meus colegas perguntam o que você faz." Sabe o que eu respondi? O auditório estava em silêncio. Eu disse: "Meu filho, eu limpo escritórios. Acordo cedo, trabalho duro e faço meu trabalho com excelência. Se você tem vergonha disso, então o problema não é comigo, é com você." Ele chorou e me pediu desculpas. E nunca mais teve vergonha. Ela olhou para os jovens rostos à sua frente. Vocês vão se formar aqui e muitos vão conseguir empregos importantes, bem pagos. Vão ter secretárias, motoristas, pessoas que limpam seus escritórios. Por favor, lembrem-se, essas pessoas têm nomes, têm famílias, têm sonhos. Elas não são invisíveis. Elas não são inferiores. Elas são seres humanos dignos de respeito. Ricardo complementou: "Eu era exatamente o tipo de executivo arrogante que vocês talvez admirem, rico, poderoso, bem-sucedido segundo todos os parâmetros tradicionais. Mas eu era miserável. Minha família me suportava, não me amava. Meus funcionários me temiam, não me respeitavam. Eu estava construindo um império vazio." Ele apontou para Teresa. Esta mulher, que nunca pisou em uma escola de negócios, que nunca leu um livro de gestão, me ensinou mais sobre liderança verdadeira do que todos os meus anos de MBA. Ela me ensinou que o verdadeiro poder está em empoderar outros, que a verdadeira riqueza está nas relações que construímos, que o verdadeiro sucesso está no legado que deixamos. Os estudantes fizeram muitas perguntas. Uma jovem levantou a mão: "Dona Teresa, a senhora não se arrepende de ter passado 20 anos limpando escritórios? Não gostaria de ter estudado, ter tido uma carreira diferente?" Teresa pensou por um momento antes de responder. "Arrependimento é uma palavra forte, querida.
Claro que houve momentos difíceis. Claro que gostaria de ter tido mais oportunidades. Mas arrepender? Não. Porque cada um daqueles 20 anos contribuiu para que meus filhos tivessem as oportunidades que eu não tive. E agora, através da fundação, estou ajudando outras famílias a ter essas mesmas oportunidades. Ela sorriu. Além disso, eu aprendi algo importante. Não é a profissão que define você, é como você exerce essa profissão. Eu podia ter sido uma faxineira amargurada, reclamando da vida. Escolhi ser uma faxineira digna, que fazia seu trabalho com orgulho. Essa escolha fez toda a diferença. Um jovem perguntou a Ricardo: Senhor Silva, você não teve medo de parecer fraco quando começou a implementar essas mudanças na empresa? De perder o respeito dos seus pares? Tive muito medo, admitiu Ricardo. E sim, alguns colegas empresários me ridicularizaram. Me chamaram de mole, de emotivo, disseram que eu estava tendo uma crise existencial. Mas sabe o que percebi? Que as opiniões daquelas pessoas não importavam. O que importava era o que meus filhos pensavam de mim, o que minha esposa sentia por mim, o que eu via no espelho todas as manhãs. Ele fez uma pausa. E quanto a parecer fraco? Eu descobri que força verdadeira não é nunca mostrar vulnerabilidade. Força verdadeira é ter a coragem de admitir quando você está errado, de mudar, de crescer. Qualquer um pode ser duro e frio. É preciso coragem para ser empático e humano. A palestra terminou com uma standing ovation. Muitos estudantes se aproximaram depois para conversar pessoalmente com Teresa e Ricardo. Vários tinham lágrimas nos olhos, dizendo que a história havia mudado sua perspectiva sobre sucesso e liderança. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Teresa disse a Ricardo: Você percebe o que aconteceu hoje? Nós plantamos sementes em corações jovens. Algumas vão germinar, outras não. Mas pelo menos demos a eles algo para pensar. Você sempre foi boa em plantar sementes, disse Ricardo. Plantou sementes em mim quando eu mais precisava. Teresa sorriu. E você as regou com humildade e disposição para mudar. Essa é a parte mais importante. Hoje, 10 anos após aquele encontro inicial, a história de Teresa e Ricardo é estudada em escolas de negócios ao redor do mundo. A Fundação Instituto Teresa Silva já ajudou mais de 1000 jovens a realizarem seus sonhos educacionais. Muitos desses jovens retornam como mentores e doadores, criando um ciclo virtuoso de transformação. Teresa, agora com 73 anos, continua ativa na fundação, embora em ritmo mais lento. Ela passa mais tempo com seus 6 netos, viajou para conhecer lugares que sempre sonhou visitar e finalmente tem o descanso merecido. Mas ela sempre diz: Não estou aposentada de fazer diferença. Enquanto eu tiver voz e história para contar, vou continuar plantando sementes. Ricardo, por sua vez, tornou-se um palestrante requisitado sobre liderança humanizada e transformação pessoal. Mas ele sempre faz questão de dividir o palco com Teresa, dizendo: Minha história só faz sentido com a dela. Sozinho, eu seria apenas mais um empresário que teve uma epifania. Com ela, somos a prova viva de que quando humildade e sabedoria se encontram, a transformação real é possível. Seus filhos, Felipe e Lucas, cresceram e se tornaram homens de caráter. Felipe é médico e trabalha em comunidades carentes. Lucas é educador e desenvolveu um programa esportivo para jovens em situação de risco. Ambos sempre acreditam Dona Teresa como uma das maiores influências em suas vidas. Ela nos ensinou, diz Felipe, que grandeza não tem nada a ver com títulos ou dinheiro. Tem a ver com como você trata as pessoas, especialmente aquelas que não podem fazer nada por você. A história de Teresa nos ensina verdades eternas, que trabalho honesto nunca é motivo de vergonha, que todas as pessoas merecem dignidade e respeito independente de sua profissão, que verdadeiro sucesso é medido pelo amor que compartilhamos e pelas vidas que tocamos, e que nunca é tarde para mudar, crescer e se tornar a melhor versão de nós mesmos. E a história de Ricardo nos ensina que orgulho e arrogância são prisões que nós mesmos construímos, que admitir erro e pedir ajuda é sinal de força, não de fraqueza, e que às vezes as maiores lições da vida vêm das pessoas mais improváveis, se apenas tivermos humildade para ouvir. Hoje, quando visitam escolas para contar sua história, Teresa sempre termina dizendo: Lembrem-se, jovens, sejam gentis. Sejam humildes. Sejam gratos. E nunca, nunca olhem para outra pessoa como se ela fosse menos importante que vocês.
Porque no final das contas, não importa se você é CEO ou faxineira, todos nós somos apenas seres humanos tentando fazer o melhor que podemos nesta vida. E Ricardo complementa: e nunca subestimem o poder de uma pessoa íntegra. Uma única pessoa com caráter forte pode transformar não apenas uma vida, mas famílias inteiras, empresas inteiras, comunidades inteiras. Teresa provou isso para mim. Eles se olham e sorriem, uma faxineira e um empresário que se tornaram amigos improváveis, professores mútuos, e juntos, agentes de transformação. É uma história de redenção, de humildade, de dignidade e, acima de tudo, de esperança. Porque se um empresário arrogante pode se transformar em um líder empático, e se uma faxineira pode se tornar presidente de uma fundação que muda vidas, então verdadeiramente, nunca é tarde para recomeçar, para ser melhor, para fazer diferença. Como Teresa gosta de dizer, o passado nos ensina, o presente nos desafia e o futuro nos convida. A questão é, vamos aceitar o convite? Fim. Esta história nos lembra que sucesso verdadeiro não está nos títulos que carregamos ou no dinheiro que acumulamos, mas na forma como tratamos as pessoas, nas vidas que tocamos e no legado de bondade que deixamos. Que possamos todos ter a sabedoria de Teresa e a coragem de Ricardo para mudar.